Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a nossa terceira e última hora. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. As boas-vindas a você também que nos acompanha com as imagens ao vivo do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Entre lá no YouTube e acompanhe Rádio Justiça ao vivo e entre no nosso link. E também boa tarde, ou melhor, bom dia para você que nos acompanha por 104,7 FM. 10 horas, 2 minutos. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje do nosso debate: respeito e valorização no ambiente profissional feminino. Nossas convidadas vão tratar de temas como importunação sexual, assédio moral e igualdade salarial entre homens e mulheres. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada, ela é doutora em Direito, presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Nildete Santana. Doutora Nildete, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes e aos colegas que estão nos assistindo no YouTube. Doutora Nildete também é conselheira da seccional do DF, professora da Escola Superior da Advocacia. Também está conosco aqui a advogada, professora e diretora do Conselho Jovem do ABDF, secretária-geral adjunta, Nauane Buriti. Doutora Nauane, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube, pela Rádio Justiça. É uma honra estar aqui. Doutora Nauane também, que é presidente da Comissão do Estatuto da Criança e do Adolescente na subseção de Taguatinga. E ainda temos a presença da advogada, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, conselheira jovem do ABDF, doutora Ana Paula Tavares. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes, aos que nos acompanham pelo YouTube. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora Ana Paula, que atua também no direito militar e na violência doméstica. Doutora Nildete, tema muito importante: respeito e valorização no ambiente profissional feminino. Vamos começar tratando sobre o que mais preocupa a senhora nesse ambiente. O que é? Então, Sérgio, nós conseguimos avançar muito as mulheres, porque hoje nós sustentamos 50% dos lares brasileiros. Então, a gente conseguiu essa inserção no mercado de trabalho. Contudo, a gente não conseguiu ainda a igualdade salarial e, infelizmente, também ainda não alcançamos o respeito no ambiente de trabalho, né? Porque quando a mulher sofre importunação sexual, que comumente ocorre no ônibus, ela está indo para o trabalho ou está vindo do trabalho. E dentro do ambiente de trabalho é onde ocorre o assédio, né? Que recentemente foi criminalizado. Então, nós precisamos avançar nessas pautas para que a sociedade tenha compreensão de que o respeito a essas normas beneficia não somente a mulher, mas beneficia toda a sociedade. E para a senhora, doutora Nauane, o que podemos tratar nessa questão? Sérgio, como dito pela doutora Nildete, infelizmente a falta de igualdade entre homens e mulheres, principalmente no trabalho, ainda é um tema que não está maçante, é um tema que tem que ser discutido. É importante a Rádio Justiça ter trazido essas discussões, porque no Brasil essa diferença ainda é maior, chega a ser 20% ainda de diferença salarial. E aí é muito dito que, mas agora já é sim igualitário, as mulheres recebem, mas na realidade não é assim. E existem vários tipos de desigualdade entre homens e mulheres em relação a gênero, estereotipo. E isso são uma das questões que mais trazem essa diferença salarial. Então, é um tema que tem sim ainda que ser discutido, que ainda, apesar de como a doutora Nildete falou, de ter melhorado, ainda há muito o que se discutir na sociedade. Doutora Ana Paula, bem colocado aqui pela doutora Nauane, quando esta lei foi sancionada, muitos comentaram, mas para que essa lei se a Constituição já diz que todos são iguais, né? E para a senhora, como a senhora recebeu a lei? A lei ela veio com uma grande satisfação, uma grande alegria, né? Porque apesar da Constituição dizer que nós somos iguais, ainda existem na prática diversas diferenças que não são combatidas. Então, a lei é uma forma que nós temos aí de estar combatendo essas diferenças, além, é claro, do fundamental, que é a educação, a informação, as pessoas terem conhecimento do que realmente acontece. Então, a doutora Nauane falou aqui que a diferença ainda é de 20%, a diferença salarial entre homens e mulheres. Saiu recentemente uma pesquisa do IBGE que no final de 2022 o aumento dessa diferença foi de 22%. Então já existe a diferença de 20% no valor que o homem e a mulher recebem no salário, e nós temos que
da pandemia para cá, final de 2022, uma diferença que vinha sendo reduzida aumentou em 22%. Doutora Nildete, falamos aqui da lei que vem garantir isso, mas o que mais diz a lei para punir quem faz essa distinção salarial entre homens e mulheres? Olha, Sérgio, essa lei é importante porque ela traz para casos assim, mais, digamos assim, mais do dia a dia, né? É necessário que o governo implemente um protocolo para fiscalizar essas empresas, a própria lei já trata sobre isso, e a própria empresa precisa apresentar um plano de trabalho para demonstrar que não existe essa diferença salarial, porque esses números do IBGE são assustadores, em torno de 22% de um modo geral, mas quando a gente chega em cargos de CEO, gerência, diretoria, esse número aumenta para 40%. Então, a mulher que desenvolve a mesma função que o homem recebe 40% menos que aquele homem para desenvolver a mesma atividade. É importante que se frise isso, porque muitas vezes a pessoa diz, não, mas a mulher nunca é diretora, não. A norma fala de funções iguais, não é de funções diferentes. Então, essa distinção salarial existe para o desenvolvimento de atividades idênticas. A mulher ganha menos. E muitas vezes essa mulher, ela entrega muito mais, porque a mulher sabe que a sociedade é mais exigente com a mulher. Então, ela se esforça muito mais e, mesmo assim, ela recebe menos. Então, a lei traz uma multa de 10 vezes o valor do salário, da diferença salarial, que a empresa vai pagar, caso seja comprovado que ela está aplicando essa distinção salarial. Então, isso vai trazer uma coisa para a prática. Porque, embora a gente tivesse essa norma na Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, que não deve existir distinção de sexo, cor, religião, etc., mas na prática a gente via que isso não estava acontecendo. E veja que a Constituição é de 88 e essa pesquisa é de 22. Então, a gente vê que, olha, embora todo esse tempo tenha passado, as empresas ainda não se adequaram, a sociedade ainda não incorporou essa norma. Portanto, é importante essa nova lei da igualdade salarial, a Lei 14.611, assinada recentemente pelo atual presidente da República, para que ela traga essa coisa para o dia a dia. Digo, olha, você vai ser multado, você precisa apresentar os seus quadros de funcionários com transparência para que efetivamente nós tenhamos a igualdade salarial. Doutora Naone Buriti, ainda a lei, né, traz essa igualdade e, como a doutora Nildete citou, precisamos de mais fiscalização para que isso ocorra, né? A própria lei estabelece mecanismos de transparência, mas o empresariado, os empregadores podem encontrar alternativas para burlar essa lei. Como essa fiscalização ela deve ser efetiva? Fiscais do trabalho, sindicatos? Sim, Sérgio, é importante essa fiscalização pelos órgãos, né, específicos do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, além de conscientizar. Então, levar a informação de que é necessário, porque, pasmem, mas as empresas não têm conhecimento dessa lei. E elas, às vezes, pecam por não têm conhecimento. Às vezes, não têm conhecimento de que devem realizar esse tipo de transparência. Então, às vezes, a própria pessoa também, as mulheres, elas deixam, né, de requerer ali os seus direitos. Então, a importância de conscientizar tanto o empregado quanto ao empregado a se adequar a essa lei, para evitar essas punições. Infelizmente, no Brasil, as coisas funcionam quando é punido, porque que é fato, como a doutora Nildete falou, que é um dever constitucional, mas, infelizmente, as empresas não cumprem, as pessoas não cumprem. Então, a gente precisa o quê? Levar uma espécie de punição para que, assim, tenha efetividade. Porque não basta ter a lei, ela tem que ser efetiva e isso depende muito de todo o corpo. Então, seja o corpo ali empresarial, seja a pessoa que tem que ter conhecimento dos direitos dela, a mulher tem que denunciar, tem que falar, tem que buscar a efetivação desses direitos, não é? Tem que buscar informação e também nós, operadores do direito, levar essa informação aos nossos clientes, tanto empresariais, enfim, para que essa lei não seja só uma lei escrita, que ela de fato tenha uma efetividade, porque senão é só mais uma lei que infelizmente não vai ter efetividade de um modo geral. Essa lei, doutora Ana Paula, veja aqui no artigo 5º, ela determina a publicação semestral de um relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios
para empresas com 100 ou mais colaboradores. No entanto, se deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É uma questão que sim, que fica até meio difícil equilibrar, né? Como as empresas devem se adequar, então, a esse critério, a este relatório? Bom, Sérgio, a adequação da empresa, ela vem em efetivar a transparência em relação à igualdade salarial. O que pede que se preserve são os dados pessoais de seus funcionários. Então, como acontece hoje no serviço público, o funcionário público tem o contra-cheque dele lá no portal da transparência, mas os dados deles não estão todos expostos. Os documentos, por exemplo, mas o nome sim. O nome sim, mas os documentos não. Então, a Lei de Proteção de Dados, ela vem justamente para preservar a pessoa, no caso o funcionário, o empregado, e ao mesmo tempo o empregador, ele tem como fazer essa transparência sem expor o seu funcionário. Doutora Nildete, acredito que as pessoas vão ficar preocupadas assim, né? Hoje, por exemplo, como a doutora Ana Paula citou, o funcionário público se consegue saber quanto ele ganha. E fica aquele melindre, né? Vai saber quanto eu ganho. E as empresas pequenas, então, já que a lei pede isso para empresas com 100 ou mais colaboradores, a diferença salarial ocorre também nessas empresas. E como é que fica essa questão do sigilo de saber quanto ganha? Então, Sérgio, essa lei é importante por conta da fiscalização, né? Porque se o trabalhador não sabe quanto o outro colega ganha efetivamente, isso é um impedimento para que haja uma denúncia. Então, se esses dados estão lá, gerente 1, gerente 1, gerente 2, de acordo com a própria programação de cargos e funções da empresa. Então, ele vai divulgar qual é o salário daquela função e não exatamente o daquela pessoa. Então, ele precisa construir esse portal de transparência, né? E cada empresa vai ter sua peculiaridade para que possa construir esse portal. Note que a lei ela não incluiu aí as microempresas, porque a microempresa não vai ter 100 trabalhadores. Então, ela já vai ser uma empresa de pequeno ou médio porte, né? No pior das hipóteses, vai ser de pequeno porte, mas geralmente de médio porte, que você vai ter 100 trabalhadores. Então, a partir daí, você já tem também uma estrutura. Você tem um RH, você tem uma pessoa responsável pelo funcionamento de folha de pagamento e tudo. Então, isso não vai gerar uma grande dificuldade para a empresa. Na verdade, é necessário uma adaptação, né? E a partir desses dados é que a fiscalização pode ser feita. E a partir desses dados também é que o próprio trabalhador pode fazer uma denúncia caso haja uma situação idêntica. E aí, Sérgio, eu chamo a atenção para o seguinte: às vezes a empresa, para fugir disso, ela cria duas funções, nomes, nomenclaturas diferentes para exercício de função igual, idêntica. Quando ocorre isso, é preciso que exista uma equiparação salarial, porque não importa somente a nomenclatura da função. O que importa de fato, porque no direito do trabalho, o que importa é o contrato realidade, e não somente o que está escrito. O que está escrito vale, mas vale mais o contrato realidade. Então, às vezes, você desenvolve a mesma função, mas a sua carteira de trabalho está anotado uma nomenclatura diferente. Mas se você exerce a mesma função, a Justiça do Trabalho reconhece uma equiparação salarial, porque você desenvolve a mesma função. E a partir disso, você pode sim fazer a denúncia. Olha como é importante essa transparência. Porque não basta dizer, é gerente. O que o gerente faz? Ele é responsável por setor X, Y, Z. O que o gerente 2 faz? A mesma coisa, é responsável por setor X, Y, Z. Então, aí há uma equiparação de função. E por isso precisa também existir essa equiparação salarial. Canal de denúncia, esse canal, a senhora pode explicar para nós, doutora Nawane, como deve ser feito? A própria empresa, é o ministério, a quem o nosso trabalhador, a nossa trabalhadora deve recorrer? No primeiro momento, a gente sempre aconselha que aquela trabalhadora, né, que se sente ali violada em quaisquer dos seus direitos, procure a ouvidoria da empresa, um superior,
e caso não resolva, procure de fato, né, ali as autoridades no Ministério do Trabalho, procure um advogado de confiança que tire ali as dúvidas. A gente percebe na prática que muitas mulheres, e trazendo aqui especificamente para as mulheres, claro que é mais amplo, não é? Não acontece esse tipo de situação de assédio também só com mulheres, mas nessa realidade de questões salariais, às vezes elas têm medo, né? Até porque é uma situação de insegurança no trabalho, elas deixam de denunciar. Eu ouço muito isso, eu recebo no meu escritório, mas eu sabia que o meu salário era diferente, mas eu tinha medo, porque se eu falasse, eu ia perder aquele emprego. E isso é o que mais acontece. Mas a gente incentiva, sim, a denunciar, a procurar os seus direitos, porque é com base nessas situações práticas que a gente vai conseguir mudar a realidade dentro das empresas. Então, respondendo a essa pergunta, é importante procurar ali os superiores, tentar conversar, verificar e, caso não resolva, de fato, realizar uma denúncia junto ao Ministério do Trabalho. É agora que tem essa lei efetiva, para que essa lei seja, de fato, efetivada e cumprida dentro dos locais de trabalho e ambientes de trabalho. Doutora Ana Paula, e para a mulher perder esse medo, então, de denunciar, o que a senhora aconselha? Qual o caminho que ela deve seguir? Bom, o medo, ele é muito comum em diversas situações, né? A gente que trabalha diretamente com essas temáticas e atende diretamente as mulheres, a gente percebe que elas têm medo de falar e têm medo de expor. Então, elas precisam estar seguras daquilo que elas vão fazer. A primeira coisa seria obtenção de provas. Vamos juntar os documentos, vamos anotar as datas, os fatos que acontecem, deixar tudo registrado. Faz um registro daquilo ali e a partir daí você conversa com a orientação da doutora Nawane. Primeiro na empresa, olha, vem acontecendo isso, eu tenho os registros. Se a empresa não resolve, procura uma pessoa de confiança, mesmo que seja para acompanhar ali na denúncia. E estar sempre com uma rede de proteção, alguém que dê apoio, que dê segurança, e pode ser até mesmo um advogado de confiança da pessoa, que oriente e que consiga mostrar qual o melhor caminho para ela seguir a partir do que ela conseguiu registrar. Doutora Neudete, vejo aqui que a trabalhadora, saindo dessa empresa, detectando que houve diferença salarial, ela pode acionar a justiça e pedir até uma ação indenizatória por danos morais. Perfeito. A norma, Sérgio, ela trata dos critérios remuneratórios, né? Então, quais são os critérios remuneratórios? A empresa decide quais são os critérios. Contudo, ela não pode utilizar critérios diferentes para homens e mulheres em função justamente da igualdade salarial. Então, o que a gente observa no dia a dia? É que muitas vezes essa empresa, algumas empresas, a Nawane disse assim, tem empresa que até não sabe, mas veja, isso é intuitivo. Porque a igualdade está estabelecida desde 1988. Então, a gente precisa discutir, Sérgio, a questão de gênero, a questão de igualdade de gênero, a questão do machismo da sociedade. É por isso que algumas pessoas dizem assim, eu nem sabia. Como assim você não sabia? Você tem obrigação de saber. Porque a Constituição é desde 88, especialmente um dono de empresa, porque você não abre empresa do nada, tem critérios para abrir empresa, você precisa de um assessoramento jurídico, de um assessoramento contábil. Então, essas pessoas que estudaram sabem disso, eles conhecem isso. Então, é por isso que é importante que a mulher faça essa denúncia ou que um outro colega faça a denúncia. Porque a sociedade precisa evoluir a passos largos para que a gente alcance efetivamente a igualdade. Então, nesse universo do trabalho, está inserido a questão do machismo, da sociedade patriarcal, que sempre agiu de forma que não, olha... Por exemplo, na pandemia, nós tivemos um número muito alto de demissões. E a maioria das pessoas demitidas foram mulheres. Porque você pensa o seguinte, não, ela tem marido, o marido sustenta a casa. Mas a gente tem 50% dos lares brasileiros que são mantidos por mulheres, unicamente por mulheres. E a gente sabe também, que a gente atua também nessa área, que muitas vezes o marido sai de casa e aí não quer pagar pensão, até
pagam a pensão, mas a pensão não é suficiente. Então, a mulher precisa trabalhar para se manter e para manter o seu lar. Então, todas essas nuances que envolvem, né, que a gente chama a questão da transversalidade no universo feminino, então não é uma coisa só de receber menos. Não é uma coisa só de ser a que é mais assediada no ambiente de trabalho. Não é uma coisa só de que é a maioria das mulheres que é importunada, que sofre importunação sexual no transporte coletivo. Então, veja que essas 3 nuances atingem muito mais a mulher do que o homem. E isso não é à toa, é por conta de um comportamento machista e de uma sociedade estruturada a partir do patriarcado. Doutora Naone Buriti, a senhora passou por situações de discriminação por causa do sexo, diferenças salariais da mesma função, ou tem assim algum relato, algum caso que chegou ao seu conhecimento? Eu sempre falo que antes de representar uma mulher, eu me coloco no lugar da mulher. Eu tenho ainda na advocacia, e já acontece, às vezes, de clientes ligarem, sabe, Sérgio, de falar assim, mas tem algum advogado aí? Eu quero falar com o advogado. Isso acontece, eu tenho certeza que minhas colegas aqui passam por isso diariamente. E lá no escritório a gente tem uma política, sim, tem um advogado, inclusive ele é meu esposo, o Marcos Aurélio, ele esteve aqui já na Rádio Justiça outro dia, e ele recebeu a ligação falando justamente isso. Não, eu vou passar, ele falou assim, olha, eu vou passar para minha esposa, que é minha sócia, e é especialista em direito de família. E aí a pessoa falou assim, não, mas eu quero um advogado, porque era uma defesa de uma união estável. Não, mas eu quero um homem advogado, porque a mulher quer arrancar tudo de mim. Ele falou, olha, a especialista que é a Naone Buriti, é ela que vai cuidar do seu caso. Então, a gente tem essa política de tentar evitar essas situações dentro do nosso próprio ambiente de trabalho. Mas a gente sabe que não é a realidade lá fora. E tanto já fui vítima, como esse caso que eu contei, como recebo diariamente informações, mulheres, não é, que procuram o escritório para falar esse tipo de conduta, mas fica aí a conscientização, a gente tenta levar isso, né, como a doutora Ana Paula falou, essa questão para fora, para conscientizar as pessoas, os nossos colegas de trabalho, a mostrar que a mulher está ali por capacidade de mérito e que ela tem que ser tratada de forma igual. A gente falando aqui do desconhecimento da lei, a lei até fala, né, que ninguém pode deixar de cumprir por alegação de desconhecimento. A própria lei fala que você não pode descumprir a lei por falta de conhecimento. Então, é mesmo conscientizar e mudar essa realidade cultural machista que existe ainda no nosso Brasil. E a senhora, doutora Ana Paula, já presenciou, já soube de relatos de discriminação salarial? Discriminação salarial diretamente não, até porque a área que eu atuo não envolve as questões salariais. Mas eu vejo muito casos de assédio dentro do ambiente de trabalho. O assédio, vamos falar sobre ele também, mas para finalizar então, doutora Nildete, para a mulher que está acompanhando esse programa, qual o passo a passo que ela deve ter caso se sinta prejudicada salarialmente, o mesmo trabalho que faz, a mesma coisa e um homem ganha mais? Sérgio, eu agradeço muito por essa pergunta, porque essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Porque as mulheres, às vezes, eu vou denunciar, eu estou falando a verdade, mas ela não tem o mínimo de prova. Para onde eu vou? Para onde eu vou. Então, o primeiro passo é você reunir provas. Qual a função que você desenvolve? O que você faz no desenvolvimento dessa função? Então, você precisa reunir provas que aquele homem que está ganhando mais do que você desenvolve a mesma função. Isso é fácil, você vai juntar um documento, você vai guardar um e-mail que a empresa mandou para você e para o mesmo homem, para o outro homem, né? Para aquele homem que ganha mais do que você. Então, você vai reunir provas. Porque é difícil, quando você sai da empresa, Sérgio, que os seus colegas venham testemunhar ao seu favor, porque eles vão ser prejudicados na empresa. Então, os colegas de trabalho que permanecem na empresa não serão suas testemunhas. Não acredite nisso. Eles vão sofrer pressão da empresa. Ninguém vai querer perder o emprego para testemunhar para uma colega de trabalho. Isso não é a realidade. Então, você precisa juntar provas. São documentos, são e-mails, são WhatsApps, né? E conseguir, às vezes, um colega que já tenha saído
da empresa. Aí sim ele vai poder testemunhar, dizer a verdade do que acontecia. Então, essencialmente, é você reunir provas. E a partir daí você pode fazer denúncias anônimas, inclusive, junto ao Ministério Público do Trabalho. E se você for mandado embora, você pode pleitear em juízo tanto sua indenização trabalhista normal, com os acréscimos que você não teve direito durante o tempo que você estava exercendo a função, como pode pedir uma indenização por danos morais, porque você foi tratado de forma diferente. Isso significa que houve uma discriminação no ambiente de trabalho, o que é proibido pela Constituição Federal e por tantas outras leis, inclusive a própria CLT, tá bom? Vamos falar agora sobre assédio moral e sexual no trabalho. Começo com a senhora, doutora Nawane. A mulher é mais vítima disso, né? Apesar de ser amplo o nome assédio, e ele pode ser tanto com homem quanto com mulher, mas infelizmente as mulheres ainda são mais vítimas. Como nós falamos anteriormente, com essa questão de ameaças, mas você vai perder seu emprego, são investidas, olha, para você garantir, para eu garantir até concluindo a questão do salário, para você ter esse salário, você vai ter que se submeter a isso, você vai ter que sair comigo. Então, infelizmente, Sérgio, ainda somos vítimas, nós mulheres ainda somos a maior parte dessa classe vítima de assédio, seja ele assédio moral, sexual. Muitas mulheres, eu percebo muito, né, Nildete, que chega muitas mulheres e quando a gente começa a conversar com elas, às vezes elas estão numa situação de assédio e elas não sabem. Essa semana me marcou muito uma situação que chegou ao meu escritório, que ela me procurou mais por uma questão de verba trabalhista também. E quando nós começamos a conversar, ela soltou algumas coisas e eu falei assim, mas como isso aconteceu? Não, ele só pediu para que eu fosse com uma saia, não precisava ser saia abaixo do joelho, e que a minha vestimenta tinha que ser uma roupa mais social, um pouco mais colada, porque chamava mais atenção, porque eu ia ficar ali na recepção. E aí eu olhei para ele e falei, você sabia que você está numa situação de assédio sexual, inclusive? Aí ela já foi ficando constrangida e começou a chorar e relatar situações novas que aconteciam e que ela sequer entendia que aquilo era uma situação de violência. Então, isso, infelizmente, é muito recorrente e a gente tem que promover esses tipos de debate, como a Rádio Justiça, para tentar eliminar esse tipo de comportamento, Sérgio. E quais outras situações, então, doutora Ana Paula, podemos considerar um assédio? Acredito que dentro do direito militar tem a hierarquia também, para dificultar um pouco, né? Tem, dentro do direito militar nós temos a hierarquia, mas o assédio nós temos ele de duas formas, né? Nós temos o moral, que pode ser punições, trabalhos excessivos, um chefe que só chama a atenção de um determinado funcionário. Então, chamar a atenção na frente de todo mundo. Isso com o objetivo de estar constrangendo, assim, de forma recorrente, com o objetivo de estar constrangendo aquela pessoa, pode sim ser considerado um assédio independente do sexo. E o assédio, ele também não é cometido necessariamente só por homens. Então, pode estar dentro de uma hierarquia de trabalho. Na empresa, nós também temos a hierarquia, temos os chefes, e pode ocorrer também entre colegas. E na questão do assédio sexual, nós temos os toques, as piadas, os convites para sair, e sempre de uma forma recorrente, sempre com as mesmas pessoas, o envolvimento das mesmas pessoas, e uma nunca está disposta, uma sempre está constrangida. Nisso entra, doutora Nildete, a questão da hierarquia, mas também, como foi esclarecido aqui, entre os colegas. E o que podemos mais dizer sobre essa questão do assédio moral, que pode desaguar também no assédio sexual? Então, Sérgio, olha, esses dois tipos de assédio, infelizmente, é comum no ambiente de trabalho. E algumas pessoas dizem, mas isso acontece desde que o mundo é mundo. Eu sempre faço questão de dizer que isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque algum tempo atrás, há muito tempo atrás, existia a escravidão, existia o servo. E aquelas pessoas eram consideradas coisas, elas não tinham direito. Então, a forma de tratar aquelas pessoas era legitimada pela norma.
O que hoje não acontece, a gente não admite mais o trabalho escravo, não admite mais a servidão. Então, quando a sociedade dá esse pulo, essa mudança de ambiente de trabalho, a pessoa que trabalha precisa ser tratada com dignidade. E essa dignidade pressupõe tudo isso. Então, a gente tem o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho. O assédio moral e o assédio pode ser cometido assim de forma técnica, mas eu vou explicar para que o ouvinte entenda. Ele pode ser cometido de forma vertical ou de forma horizontal. Horizontal é entre seus pares, pessoas que estão ali praticamente na mesma função que você. E na forma vertical, o mais comum é de cima para baixo, que é do chefe para o subordinado. Mas pode também acontecer do subordinado para o chefe, mas é pouco comum. Entendeu? Então, mais comum do superior hierárquico para um inferior hierárquico. Isso acontece por diversas razões. O assediador, ele comumente já assediou diversas pessoas. Tanto é, Sérgio, que pode notar, quando uma mulher vem e denuncia, muitas vezes vem outras tantas mulheres. Incentiva a outra, né? Exatamente. Que tomam coragem a dizer, olha, isso já aconteceu. Isso acontece no serviço público, no serviço privado. Então, não tem um ambiente que esteja isento. Faltou a palavra. Mas, enfim, que não ocorra. Mas as grandes empresas têm tomado providências importantes para que isso não ocorra. É um canal de denúncia, é não estimular o trabalhador, é não implantar metas que não possam ser cumpridas, porque às vezes o assédio, ele não só é estimulado pela empresa, mas ele é praticado pela empresa. Então, se uma equipe não consegue atingir uma meta, aquela equipe é humilhada. Isso é assédio. Isso é assédio moral. E o assédio sexual, ele é mais praticado de forma às escondidas, para que outras pessoas não vejam. E ele sempre tem mediante uma promessa. Então, saia comigo que você pode crescer na empresa. Olha só, você é tão bonita e não cresce na empresa. Então, esse elogio, entre aspas, ele não é apropriado para o ambiente de trabalho. Olha que corpo lindo que você tem. Não tem nada a ver com o seu trabalho. Um elogio de trabalho, que petição excelente que você fez. Nossa, que pesquisa boa. Ah, que ideia excelente que você trouxe. Esses são elogios do ambiente de trabalho. Dizer que você está bonita, que você tem um corpo maravilhoso, que você é cheirosa, não é elogio de ambiente de trabalho. Porque não tem a ver com o trabalho, entendeu? Então, a coisa que a Naone colocou de vestimenta. Se você trabalha numa loja que vende cosmético, por exemplo, o patrão pode dizer, olha, você tem que se maquiar, porque é o produto que você vende. Se você trabalha numa loja de artigos esportivos, o patrão pode dizer, olha, você vende short, você vem hoje com a camisa do Brasil, porque está tendo Copa. Então, tudo tem a ver com o próprio ambiente de trabalho. Isso não é admissível, por exemplo, no escritório de advocacia, que a advocacia você exerce com vestimenta mais formal. Então, não se pode exigir que você venha maquiado ou que você venha de roupa curta para um ambiente que é formal. Então, é preciso conhecer o contexto do ambiente de trabalho para você poder situar o que é e o que não é assédio. Porque, Sérgio, só finalizando minha parte, o patrão, ele tem sim o poder diretivo, o poder de dizer que horas você chega, que hora você sai. Mas esse poder diretivo tem um limite, que é a própria norma. Você pode repreender um trabalhador porque fez um trabalho errado? Claro que pode. Mas você não vai gritar, chamar o trabalhador de burro, de incompetente na frente de todo mundo. Você vai dizer, olha, o trabalho não está bom, você podia ter feito desse modo, refaça, acelera aí. Mas você não pode exacerbar esse seu poder diretivo. Toda vez que você excede o seu poder diretivo, você corre o risco de estar praticando assédio. Doutora Nawane, vamos dar mais exemplos, esclarecendo a população, as mulheres principalmente, que elas podem, então, estar passando por um assédio e nem percebem, né? E nem se dá conta. E é importante que o assédio, ele hoje já é até uma modalidade de rescisão contratual. E às vezes elas se sentem constrangidas, com medo de serem demitidas e sem receber ali as suas verbas, não é? Mas hoje o artigo 483 da CLT, ele traz modalidade ali de rescisão, e uma delas é a rescisão indireta. Então, como a gente falou anteriormente, procurar sempre um advogado de confiança é importante, mas perceber a forma, o contexto, como foi colocado pela doutora Nildete. Então, um elogio
em que você está tratando a sua parte física, ela não é uma situação de elogio dentro do trabalho. Agora, o elogio diretamente ao material de trabalho ali executado, sim. Por exemplo, a exigência, aconteceu com uma colega, ela teve que cortar o cabelo porque uma gestora, e olha que engraçado, uma mulher ofendendo uma outra mulher. Olha, o seu cabelo é muito grande, assim, ele fica feio na visualização da entrada, da recepção. Então, se você cortasse, ou se você usasse X creme, dava até a marca ali dos produtos que ela deveria usar. Eu acho que fica melhor, fica mais visível. E ela se sentiu ofendida, mas ela não sabia que estava numa situação de assédio. Então, existem várias situações. Tudo aquilo que te magoa, que te faz se sentir inferiorizada, que te faz se sentir mal, muito provavelmente não foi um elogio saudável, não é algo que deve acontecer. Então, tem sim que procurar saber se aquilo foi de fato algo que deveria acontecer ou não. Muito provavelmente, se te fez mal, isso não deveria acontecer e tem que haver, sim, a punição. Então, existem várias situações de assédio em que a mulher não consegue mais estar no ambiente de trabalho e que vai ali trazendo diversos outros gatilhos emocionais. Então, chega a uma situação em que ela não consegue mais trabalhar, mas ela continua se submetendo a viver aquele momento de assédio porque ela precisa daquele emprego. Então, fica aí uma informação relacionada a essa questão do trabalho. Ela pode se ingressar com uma ação, garantir suas verbas trabalhistas e sair daquele ambiente tão pesado para ela. Doutora Ana Paula, mais exemplos, então, para alertar as mulheres que elas podem estar passando por um assédio até entre colegas do sexo feminino. Colegas do sexo feminino? Não, geral, de uma forma geral. Eu posso contar aqui um caso comum e a gente até atuou em diversas frentes na proteção dessa mulher para exemplificar. Eu tenho uma cliente, ela era contratada como temporária em um órgão público. E chegando lá, o chefe sempre elogiava ela, vinha ensinar a fazer as planilhas, o trabalho dela, sempre na mão, pegando no ombro, nos braços e sempre acariciando. E um tempo depois chegou uma colega que falou assim, me alertaram sobre esse chefe. E logo essa colega pediu para sair dali. E ela foi, logo nos primeiros dias, ia para o restaurante, o chefe chegava na fila, pegando na cintura, nas festas da empresa, passando a mão na nuca, pegando nos cabelos, chamando para sair, perguntando que bebida gostava de tomar. E sempre assim. Aí um dia essa mulher, e ela registrou tudo, a importância da prova. Olha, data tal ocorreu isso, data tal ocorreu isso, fulana me disse isso. E um dia ela chegou no RH da empresa e falaram assim para ela, mas você tem certeza que você quer denunciar? Olha só, temporária. Ele é seu chefe, ele é concursado, pai de família, e você é temporária aqui, você sabe, né? Os temporários podem ir embora a qualquer momento. Aí, primeiro vem aquele impacto do medo, né? Passou um pouquinho, ela voltou, não, vou denunciar. Denunciou na empresa, denunciou na delegacia. Porque o assédio sexual, ele é um crime. O assédio moral a gente ainda não foi criminalizado, mas o sexual sim. Aí a primeira resposta que veio da delegacia, o Ministério Público ofereceu uma transação penal, o cara pagou uma multinha para o Estado, acabou por aí. Aí vamos continuar. Conseguimos na empresa... Ela foi demitida ou não? Ela saiu do emprego, ela pediu demissão, o contrato dela estava prestes a encerrar pelo tempo, ela pediu demissão e saiu do estado, porque inclusive ela tinha ido para aquele estado por conta do emprego, era sozinha, foi pelo emprego e ocorreu toda essa situação, então ela saiu do emprego e voltou para a cidade natal dela. E conseguimos que o órgão fizesse as investigações dele e ali conseguimos já tinha passado o prazo da advertência, porque juntou com a pandemia que tudo atrasou, mas conseguimos que ele fosse obrigado a realizar um curso a respeito do tema do assédio
e que ele ministrasse um curso sobre essa temática dentro do setor dele, o setor que ele era o chefe. E na vara civil nós entramos com um pedido de indenização. Não, eu não fiz nada, ela é louca, ela está inventando coisas, não fiz nada. Conseguimos ali também comprovar que ele cometeu, sim, fatos que afligiram aquela mulher e conseguimos para ela uma indenização por danos morais. Então, às vezes, são situações que não estão visíveis, porque sempre acontecia entre os dois. Como a doutora Nildete falou, o assédio sexual ele é mais velado. As pessoas nunca o cometem com outros por perto. Mas é importante a mulher estar sempre observando essas questões e anotando mesmo, fazendo um dossiê, juntando as provas dela, porque um dia pode ser necessário. Doutora Nildete, por favor. Então, Sérgio, a gente acompanha muitas vezes as mulheres e o grande drama das mulheres é o receio da denúncia, né? E quando ela denuncia, então muitas vezes a sociedade reage assim, como disse a Ana Paula, é louca, é mimimi, é a mulher encrenqueira, é a mulher que não se mantém em trabalho nenhum. Então é importante dizer que quando você passa por essa situação, é necessário que você busque apoio. Onde que você vai buscar apoio? Você vai buscar apoio na família, vai buscar apoio no seu sindicato ou na sua representação de classe, você vai buscar apoio numa amiga. Note que nós tivemos recentemente um caso de uma mulher que trabalhava na polícia, que se sentiu tão assediada, que a gente não sabe ainda porque o inquérito não foi concluído, mas muito provavelmente por conta daquela situação, a gente não sabe o que aconteceu. Então é importante que a pessoa que está sendo assediada, que ela denuncie, que ela dê um basta, porque, Sérgio, esse incômodo, que é o incômodo diário, e por tanto tempo, porque é onde a gente passa mais tempo da nossa vida, é no ambiente de trabalho, né? Porque você passa mais em casa, mas você está dormindo. Mas o tempo que você passa mais é no ambiente de trabalho. E esse incômodo do dia a dia, essa maldade, porque o assédio é uma maldade, ele pode te incomodar a ponto tal que a pessoa pode chegar a cometer um suicídio. Isso prejudica demais o ambiente psicológico daquela pessoa. Ela pode desenvolver traumas, ela pode desenvolver diversas perspectivas de doenças psicológicas e físicas, inclusive, por conta de não conseguir mais aguentar aquela situação. Então, eu digo sempre, é melhor perder o emprego do que perder a saúde ou, quem sabe, até a própria vida. Então, note, Sérgio, que o assédio sexual já foi criminalizado. O assédio moral, a gente não tem uma norma nacional que trate sobre isso. A CLT não trata sobre assédio moral especificamente. É utilizado o Código Civil e tem normas esparsas assim, em alguns estados relativos a servidores públicos, mas nós não temos uma norma geral. No último dia, março, do Dia da Mulher, o governo federal se comprometeu a evitar esforços para aprovação da Convenção 190 da OIT, que trata sobre o assédio, inclusive amplia o conceito de assédio, né? Isso é muito importante, porque a partir daí as mulheres vão tomar consciência do que é assédio. O assediador precisa também tomar consciência para que ele não pratique mais, se não for a intenção dele. Mas se for a intenção dele, ele vai continuar praticando. E ele pratica porque ele tem medo da outra pessoa, que a pessoa assuma o cargo dele. Ele pratica porque ele gosta de humilhar as pessoas, ele se sente bem humilhando as pessoas. Ele pratica porque sempre se praticou, entre aspas, e aí ele continua fazendo aquilo que sempre se fez. Então é preciso uma mudança cultural. E é preciso sempre denunciar. As mulheres precisam juntar os documentos, as provas que elas possuem e denunciarem esses casos. E outra coisa que é fundamental deixar claro é que a culpa não é da mulher. A culpa nunca é da mulher, a culpa é sempre do assediador. Porque o assediador, ele assedia qualquer um e qualquer uma. Ele também assedia o homem. Por que os homens são menos assediados? Porque, de um modo geral, os homens tendem a reagir com força, com violência. Então, se um homem assedia outro homem, ele tem receio de levar uma porrada de lá para cá. Enquanto a mulher, ela vai dizer, que isso? Geralmente, a primeira reação da mulher, que isso?
isso realmente está acontecendo? Não acredito no que está acontecendo. Então, comumente, a primeira reação da mulher é essa. Até ela realmente ter certeza que é aquilo, muitas vezes o assediador está avançando. Enquanto ela não tem certeza do que está acontecendo, será que é só comigo? Eu preciso manter o emprego, eu não posso perder o emprego, eu preciso sustentar a minha família. Então, por isso que as pesquisas mostram quem é mais assediada são mulheres jovens e mulheres negras. São mulheres que mais precisam do emprego. Então, é mais difícil que uma mulher experiente seja assediada, porque ela já tem mais experiência. Quem é advogada é mais fácil até, que atua nessa área, é mais fácil identificar o assédio, porque a gente sabe, está ali na lei, a gente já conhece, então... Mesmo assim ocorre em escritórios, né? Mesmo assim ocorre em escritório, mas a gente sente o cheiro do assédio de longe. Olha, o assédio está chegando, o cheiro já está aqui na frente. Então, a gente identifica com mais facilidade. E é por isso que quando a cliente começa a conversar com a gente se assédio. Antes dela terminar, às vezes ela mesma chega a essa conclusão, mas a gente já sabe que é pela prática. Então, é importante falar muito sobre esse tema, para que as mulheres ganhem essa conscientização. Justamente trazendo essa informação. Pois não, doutora Nauane? É até importante, a doutora Nildete falou, né, dos órgãos que alguns trabalham a questão do assédio, e nós tivemos recentemente aprovada a lei dentro da advocacia, porque falamos aqui do escritório, foi um projeto encabeçado pela doutora Cristiane Damasceno, que é a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional, com a doutora Nildete, né? Esse projeto começou aqui no Distrito Federal e é algo que traz, pelo menos dentro do ambiente de escritórios de advocacia por todo o Brasil, né, doutora Nildete, essa tranquilidade para a gente, porque hoje nós temos dentro da OAB nacional um canal de denúncia. Nós temos uma lei que trata, mas ainda não é só isso. Dentro do ambiente, especificamente da advocacia, existem também inúmeras situações que, apesar de, como a doutora Nildete falou, sermos advogadas, atuarmos dentro da lei, conhecer, ainda assim somos vítimas. Então, eu aproveito porque foi agora em julho aprovado, né? Então, é uma felicidade tratar sobre isso, inclusive. Agradeço aí na pessoa da doutora Cristiane Damasceno, que nos representa muito bem por todo esse Brasil, levando essa questão do assédio dentro dos ambientes de escritórios de advocacia, que hoje há penalidade, né, doutora Nildete? Isso. Doutora Ana Paula, pois não. Só completando o que a doutora Nauane falou, a penalidade no âmbito da advocacia hoje é tanto para o assédio sexual quanto para o moral. Então, vamos dar exemplos dentro do escritório. A jovem advogada, né, bacharel, passou no exame da ordem, está começando uma carreira, ela pode estar sendo assediada e não sabe. Dê exemplos para nós, por favor. Uma sobrecarga de trabalho, a sobrecarga direcionada, sempre é importante observar a situação que acontece. Então, ela tem que ser direcionada àquela advogada. Tem ali um outro advogado, uma outra advogada que está livre, não tem trabalho nenhum, mas o chefe está sempre direcionando uma carga de trabalho maior para ela. Às vezes, chamar a atenção de forma grosseira e repetida, constranger na frente dos colegas, piadas direcionadas àquela pessoa, brincadeiras só de um lado, né? Direcionadas a ela. E sempre ali no intuito de estar constrangendo ela de alguma forma, sempre no intuito de prejudicar, de humilhar. São situações que podem ser consideradas aí um assédio. Mais situações, doutora Nildete, para o nosso ouvinte? Então, Sérgio, olha, como é curioso essa coisa do ambiente em si, da conjuntura. Então, nós recebemos uma denúncia, por exemplo, que a advogada dizia assim, toda vez que tinha um trabalho mais complexo, um trabalho mais delicado, aí o chefe dizia assim, não, vai quem tiver de batom vermelho. Aí você diz, mas que bobagem, é uma brincadeira. Não é brincadeira, porque o homem não usa batom. Então, você está direcionando algo que é complexo para a mulher somente. Isso é uma forma de discriminar. Então, veja como, às vezes, uma situação que pode parecer simples, uma brincadeira, de fato não é. Por quê? Só quem está de saia. Bom, o homem não vai de saia. O homem só usa calça. Então, nunca seria o homem. Então, é uma forma de discriminar, né?
uma quantidade de trabalho superior aos demais. Por quê? Porque aí a mulher fica mais tempo no escritório. E ele vai ter mais tempo de ficar com essa mulher sozinha. Para chegar pelas costas, alisando o ombro, mexendo no cabelo. Você tá cheirosa, você é sempre muito bonita. E aí, Sérgio, algumas pessoas vão dizer assim, mas não pode mais paquerar no ambiente de trabalho? Pode, no Brasil não é proibido. Agora, a paquera existe, isso é fundamental. E é claro, a paquera é uma via de mão dupla. Você olha para alguém, alguém te corresponde no olhar. E o nosso olhar, o olhar do ser humano é fantástico, porque a gente fala com o olhar. Então, se você olha para a pessoa e a pessoa não corresponde, não é paquera. Se você brinca com a pessoa, entre aspas, se quer sair com ela, e a pessoa, não quero sair, eu tenho namorado, sou casada. Então, isso não é uma paquera. Isso não é uma paquera, isso é um avanço. Você está avançando num sinal vermelho, é isso que está acontecendo. E aí, quando a pessoa diz não, esse é o limite. E, às vezes, esse não no ambiente de trabalho precisa ser sutil por receio de perder o emprego. Aí você deixa isso pra lá, eu tenho namorado, eu sou casada. Aí você sai da sala, você não quer ficar na sala com aquela pessoa, mas aquela pessoa está insistindo. Tá ali, passa a mão na cintura, alisa seu cabelo, alisa suas costas, diz que você tá linda, diz que você tá cheirosa, né? Te imprensa no ambiente, põe a mão na parede para não deixar você passar, né? Então, isso é assédio. E o assédio, Sérgio, ele vai avançando. Depois ele rouba um beijo, depois ele passa a mão numa parte íntima, depois ele diz, olha só, você tem tudo para crescer na empresa. Por que você não quer crescer? Então, é uma promessa de algo que muitas vezes o assediador não vai te dar e nem consegue te dar, mas ele faz uma promessa com o intuito de uma troca sexual. Isso é um assédio sexual. E o assédio moral, a gente já falou um pouco sobre isso, ele acontece de diversas formas, mas ele não tem essa perspectiva de sexualidade, entendeu? Não tem sexo no meio, ele está te diminuindo, mas não tem sexo no meio. Pois é, doutora Nawane, vamos lá. Por exemplo, para um cargo, o chefe não pode, ou a chefa, se for caso mulher, não pode exigir vestimenta adequada, de acordo com o que ela quer. Como que funciona isso, então? Corte de cabelo? Isso, é importante diferenciar qual a forma de exigência daquela situação. Como a doutora Nildete até falou anteriormente, você exigir, por exemplo, o uso de uma maquiagem, porque o objeto de venda é a maquiagem, é diferente de você exigir que ela vá com um batom vermelho para um local em que não tem necessidade dessa exposição. Então, é separar a forma, porque a empresa ela tem essa discricionariedade de determinar como vai ser a conduta da empresa. Ela pode exigir vestimenta no sentido de, olha, tem uniforme, eu vou fornecer para você como tem que ser. Nós Mas temos ela pode aqui... fornecer um uniforme muito colado, por exemplo? Aí realmente tem que também verificar o caso concreto. Olha, vou te entregar aqui essa roupa. Aproveitando sua pergunta, eu vou trazer até uma situação que aconteceu no escritório. Nós temos uma loja que vende algumas marcas de roupa e é aquela marca de roupa que, de fato, são roupas mais sensuais. No entanto, a funcionária se sentiu constrangida, mesmo a empresa fornecendo aquelas roupas, de utilizar, porque ela tinha uma questão religiosa, ela não usava roupa mais colada, e ela levou isso aos gestores e foi gerando uma série de transtornos e adquirindo outras situações. Então, outros tipos de assédio. Não, mas você vai ter que usar. Inclusive, eu vou até te pagar mais, até fornecer valores a maior para fazer com que ela usasse aquele tipo de roupa, por ela aparentar ser uma mulher bonita, ela tinha que se submeter àquilo, e ela procurou, inclusive, o escritório nessa situação para falar se ela era obrigada, de fato, a usar aquela vestimenta. Então, veja bem, tudo depende do caso concreto, ela né, era Sérgio? obrigada ou não? Nessa situação, ela preferiu sair da empresa. Sim. Ela não se submeteu a isso, mas até a gente conseguir, até ela ter essa coragem, né, não é, de divulgar, de denunciar, de dizer que aquilo ali estava desconfortável para ela, e a gente identificar que aquilo também era uma situação de assédio, de fato, houve uma dificuldade. Mas a gente conseguiu adequar e verificou-se que aquilo constrangia ela. Então, apesar da empresa fornecer, porque era necessário para aquela marca,
ficou configurado que ali existia um assédio. E é importante até trazer a diferença, né, que a doutora Nildete falou muito dessa questão da paquera, relacionada à questão do assédio com a importunação sexual. O assédio, ela já é uma lei que está aí há 20 anos, né, na legislação, e a importunação, ela só houve a diferença penal, a tipificação, como a doutora Ana Paula tinha falado, agora em 2018, quando ocorreu uma situação dentro de um ônibus em São Paulo. Sim. Olha que absurdo, né? Onde um homem cometeu ali uma masturbação, vindo a ejacular, né, no ombro de uma passageira. E isso é tão recorrente, só que a gente não tinha um tipo penal para punir essa pessoa. E agora nós temos que a partir de 2018. Então, por que eu estou trazendo isso? Existe o assédio, que é a conduta abusiva, que causa constrangimento, que é relacionado, como a doutora Nildete falou, a questões sexuais, a questões morais. E já a conduta de importunação é ele se utilizar da imagem ou da situação daquela pessoa para condutas, para sua própria lascívia. Então, isso também, a importunação também pode ser um dos objetos ali no local de trabalho, não necessariamente só o assédio. Por exemplo, houve um caso de uma, salvo engano, vereadora de algum município aí do Brasil, que descobriu que o homem estava utilizando a imagem dela pública para também realizar as cenas de masturbação. Ela conseguiu comprovar isso através de uma imagem, e isso foi punido como importunação sexual. Então, só aproveitando a oportunidade para fazer essa separação, porque eu recebo muita pergunta nesse sentido. Será que era um assédio? Será que era uma importunação sexual? Bem complicado. Doutora Ana Paula, ainda sobre a importunação sexual no trabalho, o que podemos então classificar como essa importunação? É um toque? É o quê? A importunação sexual, a diferença no ambiente de trabalho, a diferença dela para o assédio vai ser a recorrência. O assédio, ele requer ali uma recorrência. A importunação sexual, ela vai ser um fato isolado e ela é um pouco além de um toque. Então, ela requer ali uma satisfação da lascívia. Não preciso tocar. Não há necessidade do toque. Mas como a doutora Nawane exemplificou aqui, ele pegava a foto da funcionária para estar satisfazendo a lascívia dele. Às vezes, ficar vigiando ali no banheiro. A funcionária entra pro banheiro, ele vai vigiar. São situações isoladas e realmente tem esse intuito de satisfazer a sua própria lascívia ou a de outro colega. Infelizmente, doutora Nildete, a conversa está boa, mas temos que encerrar por aqui. Começa agora as considerações finais, já agradecendo a senhora, a doutora Nildete Santana, advogada, doutora em Direito e também presidente da Comissão da Mulher Advogada, conselheira da seccional da OAB do Distrito Federal e professora da Escola Superior de Advocacia. Obrigado por estar conosco. Sérgio, eu agradeço novamente, mais uma vez, aqui a oportunidade. Gosto de estar aqui com vocês, porque a Rádio Justiça tem um alcance muito grande, né? E então, é sempre muito bom poder discutir temas que são importantes para a sociedade. E eu digo que é importante para a sociedade porque, Sérgio, a importunação sexual e o assédio, ele traz um prejuízo para a sociedade, porque essa mulher que precisa se afastar, ela vai receber um benefício do INSS. Isso gera um prejuízo para toda a sociedade. Então, gera um prejuízo para a pessoa, gera um prejuízo para a empresa, porque pode ter seu nome marcado por ser uma empresa assediadora, né? E gera prejuízo também para a sociedade. E é importante dizer que essas ações, elas podem ocorrer sim. O tipo penal não é só o homem praticando. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Mas, infelizmente, o que mais comum é que a mulher seja vítima e que o homem seja o algoz, né? Que seja o autor daquela ação. Então, é importante dialogar sobre isso, é importante denunciar. E eu fico muito feliz que a Nawane trouxe aqui a questão do assédio, que transformou-se em lei agora, né? Uma ação efetiva da doutora, né? do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E é importante também esclarecer que o assediador pode ser homem ou pode ser mulher, que pode ser punido suspensão, inclusive com cassação da OAB, de acordo com o caso, se for muito grave, que vai ser julgado pelos conselhos de cada seccional da OAB. Então, uma norma que vem beneficiar
homens e mulheres, para que a gente possa evoluir. Muito obrigada. E qualquer dúvida, procure a doutora Nildete lá na Comissão da Mulher Advogada, né, doutora? Perfeito. Nildete? Procura. Agradeço também a doutora Nawane Buriti, advogada, professora e diretora do Conselho Jovem da OBDF, secretária adjunta geral e também advogada civil, trabalhista e família e presidente da Comissão do Estatuto da Criança e do Adolescente na subseção de Taguatinga. Obrigado, doutora Nawane. Agradeço a oportunidade, quero agradecer minhas amigas, né? Estar ao lado de vocês é sempre uma honra. Agradeço todos os ouvintes e quem está acompanhando aí pelo YouTube. E a mensagem que eu deixo, Sérgio, é que as mulheres precisam adquirir esse empoderamento, garantir o seu trabalho. Não é necessariamente quando a gente aconselha a procurar os seus direitos, não é abandonar aquele trabalho que às vezes ela se dedicou tanto para alcançar, mas é procurar meios de empoderamento, de garantir o seu espaço ali e não abandonar. O que a gente tem que fazer é garantir a nossa cadeira. Então fica a mensagem, existem diversos canais de denúncias, como foi falado aqui, lá no portal do Ministério do Trabalho, existem o 180, que ele vai orientar dependendo do tipo de crime que você ali foi vítima, mas é denunciar. Então, um abraço a todas as mulheres aí do Brasil e um abraço a toda a equipe da Rádio Justiça. Muito obrigada. Doutora Ana Paula Tavares, advogada, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, conselheira jovem também da OBDF, especialista em Direito Militar e Violência Doméstica. Obrigado por estar conosco, doutora Ana Paula. Obrigada, Sérgio, pela oportunidade, pelo convite. Eu quero deixar aqui também para as mulheres, não se calem, denunciem, procurem ajuda e tenham sempre ali uma rede de apoio para estar com você em todo o processo. Muito obrigado mais uma vez. 11h02. Obrigado a você que nos assistiu, nos acompanhou aqui pelo YouTube da Rádio Justiça e também em 104,7. Revista Justiça fica por aqui. A apresentação e edição foi minha, Sérgio Duarte. Produção Leandro Bezerra. Trabalhos técnicos Luiz Alves. Programação musical Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo Bárbara Michelini. Está chegando aí o William Galvão e o Justiça Agora e depois a Ariana Fonseca com o Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã.